Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nessa aula, nós faremos uma breve introdução à relatividade geral. Bom, então nós vimos no começo do curso que em 1905 o Einstein ele escreveu 5 artigos que revolucionaram a física, no seu chamado ano miraculoso. Um desses artigos foi o artigo onde ele apresenta a sua teoria da relatividade restrita. E aí, 10 anos depois, em 1915, depois de muito trabalho, o Einstein finalmente consegue completar a sua teoria da relatividade geral. E é nessa teoria que o Einstein apresenta uma nova teoria da gravitação, cuja gravitação de Newton seria apenas um caso especial. É também na teoria da relatividade geral que o Einstein inclui os referenciais não inerciais, ou seja, os referenciais que estão sendo acelerados na teoria da relatividade. Lembre-se que na relatividade restrita, o Einstein trata apenas de referenciais inerciais. Na relatividade geral, nós tratamos também de referenciais não inerciais. Bom, então o ponto de partida do Einstein foi o seguinte: segundo ele, as leis da natureza elas deveriam ser expressas da mesma forma em todos os sistemas de referência, sejam esses sistemas estando acelerados ou não acelerados. Então, basicamente, o que o Einstein está dizendo aqui é o seguinte: anteriormente, tanto Einstein como Newton como Galileu, para eles, as leis da física deveriam ser as mesmas, seja o sistema de referência um sistema inercial, em repouso, ou um sistema inercial com velocidade uniforme, retilínea e uniforme. Então, as equações, as leis da física deveriam ser as mesmas nesses dois referenciais inerciais. O que o Einstein está dizendo aqui é que as leis da física devem ser as mesmas para referenciais acelerados e para referenciais não acelerados. Então, as leis da natureza devem ser expressas da mesma forma. Para a gente entender isso, vamos fazer agora um dos muitos experimentos mentais que o Einstein fez. Então, vamos considerar o seguinte: consideremos uma pessoa que está em uma nave espacial bem distante de qualquer influência gravitacional. Então não tem aqui nenhum planeta, nenhuma estrela próxima a essa nave espacial, de modo que tudo dentro da nave espacial está aqui flutuando, digamos assim. Então uma pessoa em cima de uma balança, o peso dela ia marcar zero aqui, uma vez que ela não teria peso, ela não estaria sobre a influência de nenhuma atração gravitacional. Então a gente pode dizer que tudo torna-se imponderável no interior de uma espaçonave. Imponderável significa sem peso, no interior de uma espaçonave não acelerada em uma região livre de influências gravitacionais. Então aqui a gente está supondo também que essa nave espacial ela está com os motores desligados. Então ela não sofre nenhuma aceleração, nem está sob influência de forças gravitacionais. Agora vamos considerar que o motor da nave seja ligado, de forma que a nave sofra uma aceleração. Então, se a nave sofre uma aceleração e a pessoa que está em cima de uma balança, dessa vez a balança vai marcar aqui um certo valor para um peso dessa pessoa, porque a pessoa ela vai acabar fazendo uma força, uma pressão aqui sobre a balança. Então, quando a espaçonave ela acelera, o ocupante dela vai sentir uma espécie de gravidade. Então, a pessoa que está aqui na espaçonave vai se sentir sendo puxada, digamos assim, para baixo, considerando que aqui é o piso da espaçonave, Essa pessoa vai se sentir pressionada sobre o piso, exatamente como ela se sentiria se ela estivesse no interior de um campo gravitacional. Outro exemplo aqui. Vamos considerar que a gente tem uma nave espacial, essa nave espacial está acelerando, e aí a gente tem uma pessoa que vai soltar uma pessoa que está dentro da nave espacial, vai soltar duas bolas, uma de madeira e outra de metal. Então essas bolas elas têm massas bem diferentes uma da outra, A massa da bola de madeira é mais leve do que a massa da bola de metal. Mas elas são soltas ao mesmo tempo aqui para a pessoa que está dentro da nave espacial. Então, a pessoa solta essas bolas e elas vão caindo dentro da nave até atingirem o chão da nave espacial.
Então, para um observador que está dentro dessa nave, ele vai observar que essas bolas, tanto a de madeira quanto a de metal, vão cair juntas quando soltas ao mesmo tempo, logicamente. E isso seria exatamente a mesma coisa que aconteceria se essa pessoa estivesse, por exemplo, em um planeta como o planeta Terra. Se ela solta essas duas bolas de uma mesma altura no planeta Terra, elas caem no chão ao mesmo tempo. Elas demoram o mesmo intervalo de tempo para atingir um chão. E daqui a gente chega no princípio da equivalência do Einstein. Esse princípio da equivalência que é um princípio bem importante para a gente entender a relatividade geral. E ele diz o seguinte: as observações realizadas num sistema de referência acelerado são indistinguíveis daquelas realizadas no interior de um campo gravitacional newtoniano. Ou seja, se a gente realiza um experimento em um sistema de referencial que está sendo acelerado, se essa aceleração, se ela corresponde à aceleração gravitacional de um campo newtoniano, então não vão haver diferenças entre os experimentos realizados em um referencial e em outro referencial. Então aqui basicamente o que o Einstein fez foi o seguinte: a gente já tinha, no caso da relatividade, no caso da física clássica também, que se você está em movimento uniforme ou se você está em repouso e você faz experimentos, os resultados dos seus experimentos são os mesmos, esteja você se movimentando com velocidade retilínea uniforme ou esteja você em repouso, porque nos dois casos você está num referencial inercial. O que o Einstein diz agora como princípio da equivalência é que se você estiver num sistema que está sendo acelerado e essa aceleração for correspondente à aceleração gerada por um campo gravitacional, por exemplo, digamos que você está numa nave espacial que está acelerando a uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você realiza experimentos nessa nave espacial, os resultados são os mesmos que você realizaria, que você obteria se você realizasse esse experimento no planeta Terra, que tem uma aceleração da gravidade na sua superfície de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É isso que diz o princípio da equivalência do Albert Einstein. E esse princípio é válido para todos os fenômenos naturais, não só os fenômenos mecânicos, como também para a óptica e para os fenômenos eletromagnéticos. Então vamos ver isso agora. Vamos considerar um outro experimento aqui, que é o seguinte: a gente tem uma bolinha, essa bolinha vai ser lançada, imagine que você é um observador que está externo, um observador externo a essa nave espacial que está sendo acelerada. Você vai observar essa bolinha que foi lançada de um ponto a outro da nave espacial. Digamos que para você essa bolinha viaje em linha reta. Então, para um observador externo, a bola ela vai viajar em linha reta. E como a nave espacial está se movendo, aqui no caso se movendo para cima, enquanto a bola viaja horizontalmente, um observador externo vai ver a bola batendo aqui na parede, do outro lado da parede, no ponto abaixo daquele por onde ela penetrou aqui na janela oposta do outro lado da parede da nave espacial. Isso é o que um observador externo vê. Agora, se a gente analisar essa situação por um observador que está dentro da nave espacial, para esse observador, ele não vai ver a bola viajando em linha reta, mas sim ela fazendo uma trajetória que é uma parábola. Então, para um observador dentro da nave, a trajetória da bola se curva da mesma forma que ela se curvaria se estivesse na presença de um campo gravitacional. Então, o resultado aqui da curvatura da bola é o mesmo, estando ela em um campo gravitacional ou estando ela sendo acelerada com uma aceleração igual à aceleração do campo gravitacional. O mesmo acontece para fenômenos eletromagnéticos como a luz. Então vamos considerar aqui que uma luz, um feixe de luz, né? Ele sai aqui de um ponto da nave espacial, de uma janela que está em uma parede da nave espacial e viaja até o outro ponto, até a outra parede, né? Outro ponto está localizado a outra parede da nave espacial. E nessa nave espacial está sendo acelerada aqui para cima. Então, um observador externo vai ver a luz aqui no caso, viajando em linha reta, só que ela vai, como a nave espacial está se movimentando para cima,
a luz vai acabar sofrendo aqui uma deflexão, né? Então, em vez dela atingir o ponto exatamente oposto ao ponto por onde ela entrou, ela atinge um ponto um pouco abaixo. Isso, na explicação do observador externo, acontece porque a nave espacial está se movimentando para cima, né? Então, para um observador externo, a luz viaja em linha reta, horizontal e reta, mas como a nave espacial se movimenta, ela bate aqui no outro lado da parede da nave espacial, um ponto um pouquinho abaixo. Agora, para um observador que está dentro da nave espacial, o que ele vai ver é a luz se curvando. Então, essa luz ela se curva como se ela sofresse a influência de um campo gravitacional. Na verdade, aqui o que existe não é um campo gravitacional, mas sim uma deflexão causada pela aceleração da nave espacial, porém os resultados são os mesmos do que se a luz estivesse em um campo gravitacional. Mas como é que a gravidade pode curvar a luz se a luz não tem massa? A explicação que o Einstein deu para essa pergunta é de que, na verdade, a luz se curva porque ela se propaga em um espaço-tempo com geometria curva. O que é que isso quer dizer? Então a gente tem aqui um espaço-tempo que a gente pode imaginar como sendo um tecido, né? Então aqui a gente tem o tecido do espaço-tempo. E se a gente tem uma massa, um objeto massivo, esse objeto massivo ele vai deformar esse espaço-tempo. Então se a gente tem uma luz que se movimenta nesse espaço, essa luz ela acaba se curvando porque o próprio espaço que ela está percorrendo é um espaço curvo. Então, se a gente considerar que aqui a gente tem uma estrela que é um objeto bastante massivo, com muita massa, toda essa massa vai curvar o espaço-tempo de maneira análoga a se a gente tivesse, por exemplo, um colchão de água e a gente colocasse um objeto pesado nesse colchão de água. Então, a deformação do espaço-tempo aqui ia ser uma deformação análoga à deformação que acontece no colchão de água quando a gente coloca sobre ele um objeto pesado. Então, aqui a gente tem um GIF que representa também essa deformação que acontece no espaço-tempo. Então, nós temos aqui um objeto pesado que gera uma deformação muito grande no espaço-tempo e um objeto com uma massa um pouquinho menor que também vai gerar uma deformação, embora essa deformação seja bem menor que a deformação gerada pelo objeto mais massivo. Então a luz ela se curvaria não pelo fato dela ter massa, uma vez que a luz não tem massa, mas ela se curvaria porque o próprio espaço onde ela está se movimentando, ele é curvo. Então, uma forma de você determinar esse desvio da luz pela gravidade, que foi proposta logo depois que o Einstein propôs a sua teoria da relatividade geral, cuja consequência era esse desvio gravitacional da luz, é o seguinte: esse desvio pode acontecer quando o Sol passa próximo a uma estrela. Então aqui a gente tem uma estrela e aqui a gente tem um observador olhando para essa estrela. E se o Sol passa muito perto do raio de luz que sai da estrela e vai até o olho do observador, esse raio de luz acaba sofrendo uma deformação. Então a luz de uma estrela ela vai se curvar quando ela passa tangencialmente aqui perto do Sol. O ponto A, portanto, seria o ponto onde o observador observa a estrela. Então, é o ponto aparente aqui onde a estrela se encontra. Enquanto o ponto B é o ponto onde a estrela de fato se encontra, é a sua posição verdadeira. Mas como observar esse desvio, né, se o Sol ele emite uma luz de tanta intensidade que é impossível você ver uma estrela perto do Sol durante o dia? Uma forma que se pensou de fazer isso foi durante um eclipse solar. E quem mediu esse desvio da luz foi um cientista inglês chamado Arthur Eddington. O Arthur Eddington foi um dos responsáveis por determinar esse desvio da luz pela gravidade. O que o Eddington fez foi observar o Sol durante um eclipse solar. Então ele observou as posições das estrelas durante o eclipse e depois comparou com uma foto do mesmo lugar do céu sem o Sol, né? Então à noite ele foi lá, tirou a fotografia daquela mesma posição do céu, daquelas mesmas estrelas,
E o que ele notou quando comparou as duas fotografias é que tinha um leve desvio na imagem das estrelas. Então, as estrelas que deveriam estar em uma posição, devido à presença do Sol perto da trajetória da luz que elas fazem, né? Essa trajetória ela sofre um desvio. Isso ficou demonstrado nas fotografias que o Arthur Eddington tirou. E é bom lembrar também que uma das expedições responsáveis por fotografar esse eclipse solar e demonstrar que a previsão do Einstein estava correta, uma dessas expedições também veio até o Brasil, mais especificamente na cidade de Sobral, no Ceará, onde as fotografias do eclipse solar também foram retiradas e também ajudaram a fortalecer, a demonstrar que a ideia da relatividade geral do Einstein estava correta. E para a gente entender melhor por que essa curvatura do espaço acontece, nós podemos analisar o seguinte caso. Vamos considerar aqui que a gente tem um disco, esse disco está girando com uma certa velocidade angular, esse disco vai ter uma circunferência C e um diâmetro D, e vamos colocar no disco aqui, com ele ainda em repouso, 3 réguas. A gente vai colocar uma régua aqui no centro do disco, uma régua paralela a um raio do disco e outra régua aqui na extremidade do disco perpendicular ao raio do disco. Se esse disco ele se movimenta a uma velocidade muito grande, como nós vimos, essa régua aqui que está mais oposta, se ela está a uma velocidade muito grande, ela vai sofrer uma contração no tamanho dela, para um observador externo aqui ao disco. O observador externo nota uma contração dessa régua que está mais externa aqui ao disco. Enquanto essa régua que está no centro, como ela não muda de posição, ela só vai girar aqui, mas sem mudar de posição, a posição dela continua sendo a mesma em relação ao observador externo. Essa régua ela mantém o mesmo tamanho e essa régua aqui, como é uma régua paralela aos raios, ela também não vai sofrer alterações no seu comprimento. Apenas essa aqui vai sofrer uma contração. Então, quando o disco não está rodando, o que é que a gente tem? Que a circunferência dividida pelo diâmetro, C dividido por D, vai ser igual a π. Mas, quando esse disco estiver em rotação, como a gente viu, a gente vai ter uma contração aqui nas distâncias dessa régua. Portanto, a gente também vai ter uma contração no próprio disco. Então, agora, essa razão C sobre D não vai mais ser igual a π quando o disco estiver rotacionando a uma alta velocidade. E, portanto, se isso não é mais igual a π, então a geometria euclidiana não é mais uma geometria válida. E pelo princípio da correspondência, a mesma coisa deve acontecer num campo gravitacional. Então, em campos gravitacionais, a geometria euclidiana não é mais uma geometria válida. Claro que para baixos valores de gravidade, né, de aceleração de campo gravitacional pouco intenso, nós ainda podemos considerar a geometria euclidiana como aproximadamente válida. Mas para campos gravitacionais muito intensos, como campos gerados por buracos negros ou por estrelas, aí a geometria ela não é mais uma geometria euclidiana que a gente está acostumado. Além disso, a gravidade ela também vai alterar o tempo. Então, de acordo com a teoria geral da relatividade, a gravidade faz o tempo correr mais devagar. Ou seja, se você está se movendo no sentido que atua a força da gravidade, por exemplo, você está num prédio, se move do topo do prédio até o chão, então o tempo vai correr mais devagar no ponto onde você chega do que no ponto onde você partiu. Então, se você está num topo de um prédio, o tempo vai passar mais rapidamente do que se você estivesse no piso, no térreo, né, do prédio. Aí, no térreo do prédio, o tempo ele vai passar mais devagar porque a gravidade é mais intensa. Claro que essa diferença é muito pequena, né, mas a gravidade, como é um pouquinho mais intensa no térreo do prédio do que no topo do prédio, então você vai ter uma diferença aí também dos tempos que você mede, embora essa diferença seja muito pequena. E para entender melhor essa diminuição no ritmo dos relógios, né, gerada pela gravidade,
a gente pode aplicar o princípio da equivalência junto com a dilatação temporal a um sistema de referência acelerado. Como é que a gente faz isso? Vamos imaginar novamente um disco girando, só que dessa vez agora, em vez de réguas, eu tenho 3 relógios, um relógio no centro do disco, outro relógio aqui na extremidade do disco e um relógio fora do disco em repouso. Então esse disco está girando a uma alta velocidade, uma alta rotação aqui, de forma que a velocidade tangencial aqui vai ser uma velocidade próxima à velocidade da luz. E uma vez que isso acontece, como esse relógio 2 vai estar se movendo a uma alta velocidade, então ele vai sofrer uma alteração aí nos intervalos de tempo que ele mede. Então a gente pode dizer que os relógios 1 e 2, que são esses relógios aqui, esse relógio e esse relógio, eles estão sobre esse disco em rotação e o relógio 3 está em um sistema de referência inercial. Porém, note que como o relógio 1 está no centro do disco, ele não vai ter velocidade tangencial. Apenas o relógio 2 tem velocidade tangencial. Por isso, os relógios 1 e 3, que é esse relógio que está no centro e o relógio que está aqui fora do disco, eles vão medir sempre o mesmo tempo. O tempo que eles medem sempre vai estar sincronizado. Eles funcionam de maneira sincronizada. Mas o relógio 2, por estar se movimentando aqui a uma alta velocidade, vai funcionar mais lentamente. Só que as razões que levam esse relógio aqui a estar funcionando mais lentamente vão variar dependendo do observador que está analisando. Para o observador do relógio 3, né, no caso, em relação ao relógio 3, o relógio 2 funciona mais lentamente porque ele está se movendo a uma alta velocidade. Porém, quem está aqui no relógio 1, como o relógio 1 gira em torno do seu próprio eixo, então quem está no relógio 1 sempre vê o relógio 2 na mesma posição. Mas em relação ao relógio 1, existe aqui, como esse relógio está se movimentando em círculos, então existe uma força centrífuga sobre o relógio 2. Então quem está no relógio 1 vai dizer que essa diferença nos intervalos de tempo medido entre os relógios 1 e 2, ela acontece porque o relógio 2 tem uma aceleração, né? Que como ele está se movimentando em um ciclo, então ele vai ter uma aceleração centrípeta, e é essa aceleração que gera uma diferença no tempo que o relógio 2 mede. E aí, se a gente aplicar aqui o princípio da equivalência, o que é que o princípio da equivalência estabelece, né? Que qualquer efeito de aceleração pode ser produzido pela gravidade. Então, se qualquer efeito de aceleração pode ser produzido pela gravidade, a gente pode concluir que quando a gente se move no sentido de atuação de uma força gravitacional, o tempo também transcorrerá mais lentamente. Ou seja, se você aqui está orbitando o planeta Terra a uma altura muito grande, como nesse ponto a gravidade ela é menor, o tempo passa mais rapidamente nesse ponto do que na superfície da Terra. Então, se você se move aqui desse ponto para a superfície da Terra, então se você está se movendo no sentido da atuação da força gravitacional, ou seja, você se move aqui para um lugar onde os relógios vão funcionar mais lentamente. Então, um relógio na superfície da Terra, onde o campo gravitacional é maior, funciona mais lentamente do que um relógio mais afastado, onde o campo gravitacional ele é menor. Esse efeito é importante, né? Esse efeito gerado pela relatividade geral é importante no caso dos satélites. Então, os satélites eles precisam estar corrigindo suas posições, suas órbitas, sempre utilizando a física da relatividade geral e não a física clássica de Newton. E o Einstein, em 1907, antes mesmo de formular completamente a sua teoria da relatividade, mas quando ele já tinha formulado o princípio da equivalência, ele sugeriu uma maneira de você medir esse efeito que a gravidade gera no tempo, né? Esse efeito de dilatação temporal gerado pela gravidade. Segundo Einstein, uma forma de você medir esse efeito era analisando a luz emitida por átomos que estivessem sobre uma influência gravitacional muito grande. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Sol átomos que estão emitindo radiação.
essa radiação ela tem uma certa frequência. Só que, como no Sol a gravidade é muito grande, então essa frequência vai ser uma frequência mais baixa, ou seja, vai ser uma vibração mais lenta do que a luz emitida pelo mesmo tipo de átomo sobre, por exemplo, a superfície da Terra, que tem uma gravidade menor. E assim ocorreria, portanto, uma diminuição da frequência. Então, se você observa uma luz vinda do Sol, emitida por um determinado átomo, essa luz ela vai sofrer um pequeno desvio para o vermelho, em relação à mesma luz emitida pelo mesmo átomo em um laboratório aqui na Terra, por exemplo. E se o campo gravitacional fosse muito maior, ou seja, se fosse uma estrela muito mais massiva que o Sol, ou uma luz que passasse perto de um buraco negro, como a gravidade seria muito grande, então esse desvio seria ainda maior. Então isso iria gerar um deslocamento de comprimento de onda muito maior do que o deslocamento para o vermelho, dependendo da intensidade do campo gravitacional. E esse efeito ele foi de fato detectado quando a gente analisa a luz de estrelas muito massivas, né? Nós conseguimos determinar um pequeno desvio, um pequeno deslocamento para o vermelho causado pela gravidade. Então esse efeito ele é chamado de desvio para o vermelho gravitacional. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.